Que responsabilidade de começar. Bom, eu agradeço primeiro esse convite, é uma grande honra estar aqui para falar sobre esse papel do artista, né, de transgressor, e isso me fez pensar muito sobre a minha vida de estudante, a minha vida na minha casa. Não chega? Não está me escutando bem para traduzir? Alô, senão eu ponho mais perto, talvez? Assim melhorou? Melhorou? Para todos, inclusive para a tradução? Tá, dá para ouvir bem e para a tradução? Sim? Ok, obrigada. Então me fez pensar sobre várias coisas, né? E aí a pergunta é: transgressão e resistência podem ser transmitidas? Não sei. Mas pode ser aprendida. E eu acho que a gente ensina aquilo que a gente aprende e aprende aquilo que a gente precisa ensinar também. Quando a transgressão na minha vida começou desde o momento que eu resolvi ser artista, na minha família. Então isso já era uma coisa presente, a resistência e insistir em querer ser artista numa família em que não havia nenhum artista. A segunda transgressão e a segunda resistência, quando eu tive um AVC, e isso fez com que meu corpo mudasse, né? Se tornasse mais um outro corpo, desses vários corpos que já existiam, e me fez pensar na resistência e na insistência em querer continuar sendo artista, mesmo estando fora desse padrão. Então, enfim, do percurso, né, um percurso longo de AVC até me entender como artista, como gente, como artista. Eu vou de 97 para 2005. Em 2005, eu tenho o contato com uma companhia alemã de dança-teatro, em que eu começo a me redescobrir nas artes cênicas e descobrir o meu novo lugar, que é a dança-teatro, que fazia parte da minha vida lá na adolescência. E a dança-teatro me fez descobrir a tal da dança inclusiva, e que eu até ficava feliz em dizer que eu fazia parte da dança inclusiva, até perceber que a dança inclusiva não era tão inclusiva assim, porque a minha deficiência não era tão deficiente assim. Existia um não lugar, né? Eu sempre me senti inadequada, porque não tinha um lugar. Eu era muito deficiente para quem não tinha deficiência, e pouco deficiente para quem tinha deficiência. Então, continuando insistindo em continuar atuando na dança-teatro e talvez nessa dança inclusiva, até eu começar a perceber que a inclusão e a dança inclusiva traziam uma série de questões do sistema capitalista, né, que tudo acaba sendo cooptado pelo sistema e utilizado, pasteurizado. Então a inclusão vira um fim em si mesmo e, de fato, não tem um intuito de modificação, de modificar o olhar sobre aquele corpo, ou sobre aquele corpo com deficiência, ou aquele corpo negro, ou aquele corpo X, né? Então, em 2007, eu produzo meu primeiro trabalho solo, que eu gostaria de pedir o vídeo para a gente poder partir daí, eu continuar a conversa. É o vídeo 1, que está no computador.
cito a minha deficiência, né? Porque com a companhia alemã eu aprendi que isso tinha sua beleza, que até então eu não sabia, não conhecia. E tive muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? De conseguir vender eu como artista independente, produtora dos meus próprios trabalhos. Não conseguia vender meus trabalhos porque ele era muito específico. E demorou um tempo para eu entender que a especificidade é essa, era a minha deficiência. Então, eu comecei a perceber, então, peraí, eu tenho deficiência ou não tenho deficiência? Onde é que eu me encaixo nesse mercado? Também criei um outro trabalho que chama Cadeira Falando Sem Tabu, em que eu tenho um objetivo muito didático, que é falar sobre, criar um espaço com o público em que a pessoa tem o tempo de observar. Porque o que acontecia? No incômodo, era um trabalho em que as pessoas viam, mas elas duvidavam da minha deficiência. Era como se elas duvidassem. Por que ela está dançando desse jeito? Por que ela faz assim? Demorava um tempo para as pessoas entenderem que era um corpo que era daquele jeito. E, ao mesmo tempo, quando elas percebiam, eu percebia bem, eu tinha muito claro o gráfico do público. Era de um estranhamento para um não entendimento, até o momento que eu começava a tirar sarro disso, quando eu falo, quem quiser comprar um bônus de mim, que eu falo em referente a esse bônus eu tenho uma deficiência, então eu tenho um número do PRONAC, eu tenho um incentivo fiscal em si mesma, né? Eu tenho um bônus em mim mesma. Então as pessoas perceberam que elas podiam rir disso, então dava uma relaxada, e aí acontecia às vezes uma comoção muito grande, vinham falar para mim que eu tinha que estar na televisão, porque era maravilhoso, que eu tinha que mostrar para as pessoas, mas aquilo que eu fazia não era visto. Era visto a partir do momento que elas descobriam que a minha deficiência era real. A minha deficiência era o único foco. E isso me incomodava muito, porque, bom, o próprio nome, né? Incômodo ser eu só, tanta gente. Então, esse corpo, que é um monte de coisa que você pensa de mim, que eu penso de mim e que nós pensamos juntos, me incomodava muito as pessoas não conseguirem ir além da minha deficiência. Então, eu pensei, bom, preciso, então, partir para uma educação. E eu tive uma experiência com uma artista plástica, que eu fiz um personagem que eu ficava 4 horas imóvel numa instalação. E, a partir dessa experiência, eu criei o Cadeira Falando Sem Tabu, que é uma personagem que tem múltiplas deficiências e que a palestra ela é audiovisual, né? Eu misturo dados da minha própria história com outras histórias, né? E dou esse espaço para que a plateia, que o público observe, veja e se depare consigo mesmo. 40 minutos de observação em que eu simplesmente existo nessa pele de múltipla deficiência, que é dependente fisicamente, tem um assistente do lado para fazer qualquer coisa, para tirar o agasalho, para beber a água, e se comunica pelo piscar de olhos. E tem essa outra forma de comunicação e, inclusive, o tempo todo ela comenta, ela fala exatamente de como ela se enxerga em sociedade, como ela percebe que a sociedade enxerga ela. Com o intuito de colocar, fazer com que as pessoas percebessem que existe, sim, um pensamento, existe uma existência, um ser humano que está ali. Ele pode não se locomover, ele pode não se comunicar do jeito que a gente está acostumado ou dentro do padrão, mas tudo aquilo que ela está falando é o que todo aquele áudio que acontece durante a performance é algo verdadeiro, é algo que é dela. E depois, obviamente, tem uma conversa, um debate em que as pessoas têm o espaço de falar a respeito daquilo que elas sentem. Porque, como eu tenho um corpo com deficiência, e não tinha esse corpo com deficiência, eu adquiri a deficiência. Então, eu tenho, talvez, a vantagem de entender o que é o antes e o depois, e esse processo de entendimento, e como eu me entendi, e como o outro também me enxerga. E sei que existe muito atrito, existe muito conflito nessa questão. Então, o resultado do Cadeira acho que pode colocar o vídeo, vídeo 2.
How do I look? Deficiência. Substantivo feminino 1. Falha, falta, carência. Eu tenho essa apreensão. Assim, eu vou, eu falo, eu só falo oi, ou eu não cumprimento. Eu tenho essa dificuldade. 2. Imperfeição, defeito. Talvez antes eu devesse falar que o horror que eu tenho dessa palavra deficiente. 3. Na medicina, insuficiência. E às vezes preconceito até mesmo dentro de casa, né? Os próprios pais. Ela me fere lá no fundo daquilo que você possa chamar de mais interior. Eu tive um AVC. Acidente vascular cerebral. Tem o AVC isquêmico, que é a falta de circulação sanguínea, e o hemorrágico, que é o derramamento de sangue para fora dos vasos. O que eu tive foi o AVC hemorrágico. Quando isso aconteceu, eu estava estreando uma peça na Praça Antônio Prado. O espetáculo era Amor por Anexins, de Arthur Azevedo. Era o projeto Arte nas Ruas, da Prefeitura de São Paulo. Eu tive um derrame em plena cena e acompanhei cada momento da minha transformação com total consciência. How do I look? Eu tenho uma deficiência. Sim, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não tenho o menor problema de dizer que eu sou uma pessoa com deficiência. O que é um preconceito? É uma coisa baseada numa fantasia que a gente tem do outro que a gente não conhece e que a gente associa com alguma coisa que é uma ideia que a gente tem, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela pessoa. I am a very stylish girl. A gente precisa trabalhar no paradoxo, exatamente na desconstrução da referência. Na comparação, parecemos muito plenos, mas nós temos muitos limites, com certeza. Quando a gente tem a oportunidade de encontrar o outro, a gente tem a oportunidade de substituir essa fantasia por uma experiência concreta. Deixar cair essa cortina da deficiência, né? Enxergar simplesmente como um outro ser humano. No momento que você entra, realmente causa um estranhamento profundo. Eu não consigo ver uma vida humana plena sem você lidar com o paradoxo, com a contradição. Eu achei muito interessante porque mostra exatamente as dificuldades do cadeirante nos dias de hoje, né? Peraí. A ideia de propor o Cadeira é justamente esse, então vamos conversar. É uma doação, onde realmente você enquanto público vai lidar com a minha presença. E o quanto de pensamentos e sentimentos vão permear nesses 40 minutos de performance. É forte. É muito bom. How do I look? How do I look? Very good. I must say. Então, com o Cadeira, eu tenho esse objetivo bem claro e didático de realmente dar esse tempo para conversa, porque o que eu acho que faz falta é justamente isso, a gente ter esse espaço de conversa, esse tempo que se dilate aí, a gente possa falar, inclusive, dos nossos preconceitos, porque a gente está tão cerceado de a gente não pode ter preconceito, não pode pensar isso, não pode pensar aquilo, que se a gente não verbaliza, nem a gente é capaz de, a gente não vai conseguir escutar as besteiras que a gente fala, né? E sem ser julgado também. Porque às vezes a gente só precisa se ouvir e falar, nossa, olha só o que eu estou falando. E perceber o que a gente está falando. Que aquilo é carregado de uma série de preconceitos que estão aqui nas nossas entranhas. E eu acredito que o meu trabalho, eu sempre junto muito vida e arte, não consigo separar. Não é que eu faço terapia em cena, mas não tem como não ser afetada pela vida e não trazer isso à tona em forma de arte. A partir de uma experiência que eu tive morando na Itália, quando eu fui fazer minha cidadania italiana, que eu me dei muito mal com os italianos,
surgiu um termo que eu inventei, que vem sendo a minha investigação desde então, que é o corpo intruso. Eu encontrei como respaldo o Jean-Luc Nancy, com um artigo dele, O Intruso, depois o Epistemologias do Sul, do Boaventura Souza Santos, onde eu percebo até em mim mesmo essa linha abissal, que eu divido um lado visível e o lado invisível, essa coexistência, né, que ele propõe depois num pensamento pós-abissal, de que a gente está o tempo todo criando as afirmações, né, as leis afirmativas, as ações afirmativas, o tempo todo, elas estão pensando só no lado visível, como lógica de pensamento, e não criando a sua própria sabedoria. Não sei se está claro o que eu estou falando também, que eu acho que eu estou me enrolando um pouco. Mas o corpo intruso, normalmente eu não dou essa definição assim de bandeja, mas como a gente está aqui numa conversa, o corpo intruso, eu criei um workshop para desenvolver o conhecimento do corpo intruso através da prática. Então eu simplesmente encontro pessoas que estão interessadas em conhecer o corpo intruso e jogo a pergunta: o que é corpo intruso? E as pessoas têm que responder numa folha grande na sala, a sala inteira é forrada por uma folha, e tem revista, canetinha, cola, tesoura, e elas vão responder com colagem, com desenho, com escritas. E a partir desse desenho é que a gente vai descobrir, através do olhar, o que nós todos aqui construímos, o que vem a ser o corpo intruso. E aí depois, então, eu coloco a minha definição. Aí esse workshop é uma coisa que eu desenvolvo até a pessoa se descobrir também aonde você foi corpo intruso. Porque todo mundo foi corpo intruso uma vez na vida, pelo menos, em algum momento. Então a definição do corpo intruso é: tudo o que não está convidado, está fora de contexto, não nos damos conta, te tira do centro, desarticula o cotidiano, causa atração e temor, é feio, é frágil, é estranho, no entanto pode ser engraçado, gracioso e ter certo humor, me pertence. E a tudo isso eu nomeio corpo intruso. Olá, sou Zuleika Abril. Zuleika é o container do corpo intruso. Foi quando eu comecei a me descobrir mais como performer do que atriz, porque eu venho do teatro, depois fui para a dança contemporânea, e eu comecei a perceber que a minha linguagem estava mais próxima da performance, que eu não conseguia mais ter o pensamento e o raciocínio corporal de atriz. Eu não queria, inclusive, eu perdi a fala. Eu morei em Madrid 1 ano, quando eu fiz o Master, que foi quando eu comecei a desenvolver mais profundamente esse termo. Eu perdi a fala, porque tinha uma dificuldade. Eu falava espanhol, meu pai é argentino e tal, mas por alguma razão eu não queria estar em cena e não conseguia mais falar. Então, isso aqui resolvia. E depois eu comecei a perceber também que ela podia falar, porque eu não queria... quando eu ganhei isso aqui de presente, eu ganhei de presente de uma amiga minha. A situação era... A gente estava num bar, entrou um paquistanês cheio de coisas, tipo 25 de março. E esses óculos, eu experimentei, ela apontou e falou: você vai fazer alguma coisa com isso. E realmente, ela estava certa, porque eu comecei, ela me deu, e eu comecei a treinar. E como eu tinha feito máscara neutra, Meyerhold, essas coisas, eu comecei a treinar, mas eu falei: eu não quero essa formalidade. Eu não queria essa formalidade da máscara, do nariz, eu não queria nada daquilo que eu já tinha feito. E aí eu descubro que Zuleika pode ser qualquer um. Qualquer pessoa pode ser a Zuleika. Inclusive, é uma das coisas que eu experimento numa palestra que eu dou com os alunos de uma escola que eu estudei, que eles têm é uma escola classe AAA, apesar de eu ter sido sempre classe média, meus pais queriam que eu tivesse uma boa educação, né?
E eu tenho que falar com, sei lá, acho que uns 50 adolescentes, que eles são, sei lá, adolescente às vezes dá um pouco de medo, né? E não é? Eu tenho um pouco de medo de adolescente. Né? Principalmente quando você está nesse lugar assim, de um pseudo-poder, né? E aí eu fui convidada, esse ano novamente, pelo 3º ano, eu fui convidada para dar uma palestra, uma conversa com 20 alunos, e é rotativo, a cada 20 minutos vem mais 20 alunos, e eu converso, e tem um babalorixá conversando com eles também, um cara de PhD em racismo e uma mulher que sofreu violência doméstica. Então a gente faz um tour, né? Os alunos fazem um tour conosco. E aí eu falei, tá, como é que eu vou falar sobre deficiência? Que eu até já comentei, né? A gente conversando, acho que ontem, que o que adianta eu falar, a pessoa vai ver, tá, tipo, ela é descolada, tem um cabelo assim, assado, tatuagem, tá dentro de um certo padrão de beleza e tal, e não vai acontecer nada. Eu vou falar, blá, 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 tive um AVC, aí vai ficar só num discurso de superação, que legal, ela conseguiu, tá vendo? E aí já reforça até um outro tipo de discurso que não me interessa verbalizar aqui, mas... Então eu pensei, como corpo, né, como a Marta falou, que o corpo é a né, a revolução está no corpo, eu recepciono os alunos com os óculos na sala. E aí é um choque, porque eles entram e fazem, será que eu estou entrando no lugar certo? Será que está certo? E então eles começam a experienciar, eu falo, e tem vontade de rir, não rir, eu falo, pode rir. Você está autorizado. Não sou eu que estou rindo, é ele que está rindo, sabe? Jogando, né? E, enfim. E aí eles começam a experimentar a Zuleika, eu convido vocês, quem quiser, ir passando. Só tomem muito cuidado, porque ele não existe mais, é o único que eu tenho. Mas eu acho que todo mundo... Bom, pode depois voltar para cá. Passar pela experiência de ser um pouco Zuleika, porque todo mundo é Zuleika em algum momento. Buraquinho, enxergo. Mas é bem máscara, né? Só enxerga assim. Então, só para... Dá para ler só mais uma coisinha? Só para eu encerrar, eu gostaria de ler o Manifesto Anti-Inclusão que eu escrevi, que também é fruto do Corpo Intruso. O Corpo Intruso tem o site, tem o blog, que chama Zuleika Brits, Blogspot. Está meio desatualizado. Mas lá tem todas as performances, eu já criei uma série de performances com Zuleika. E o Manifesto Anti-Inclusão é um manifesto que eu escrevi que é a partir do corpo intruso. E o corpo intruso não fala só do corpo com deficiência também, né? Eu parto do princípio que como eu tenho uma deficiência, ela está lá, eu não tenho como tirar. Então, de alguma forma, eu vou colocar isso em questão. Manifesto Anti-Inclusão, parte 1. A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. A inclusão pressupõe passividade. A inclusão não interage. A inclusão causa pena. A inclusão é unilateral. A inclusão exclui. A inclusão isola. Manifesto Anti-Inclusão, parte 2. Arte é conhecimento, arte é habilidade, arte é construção, arte é diálogo, arte é investigação, arte é ação, arte é troca, arte é liberdade, arte é criação, arte é expressão, arte tem de toda pessoa. A inclusão quer te normatizar, a inclusão quer te excepcionalizar, a inclusão quer te paralisar, a inclusão quer te desconsiderar, a inclusão quer te desincorporar, a inclusão quer te ignorar, a inclusão quer
te especificar, a inclusão quer te deixar só. Arte e inclusão estão na contramão. O significado das palavras vão além de sua semântica, trazem em seu traçado gráfico e sonoro pesos e levezas históricas e arraigadas às mais diversas sociopolítico-culturas. O que quero propor aqui é que repensemos sobre o significado e a significância que carregam as palavras arte inclusiva.